Boa tarde, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder dialogar a respeito de algumas situações que são importantes e, enfim, dar as boas-vindas para o Fabrício e para a Ludmila, que daqui a pouco eles vão aparecer aqui para conversar. O tema da nossa conversa hoje é da luta contra a violência ao orgulho LGBTQIA+, e as perspectivas desse tema para nós. Dar as boas-vindas de novo, agradecer o convite para participar e falar que o mês de junho ele é considerado o mês do orgulho LGBTQIA+, devido a uma revolta que aconteceu em Stonewall, Nova York, no ano de 69, e a partir dessa, entre aspas, revolta, que o movimento começou a se organizar. Nós chamamos de mês do orgulho LGBTQIA+, porque é bom relembrar as conquistas que nós tivemos e a importância de cada um e cada uma de nós como sujeitos que somos da história política e social. Esse mês é um mês que nós precisamos refletir e analisar, principalmente as necessidades para as nossas construções cidadãs, para as nossas vidas, e entender que nós, como pessoas LGBTIA+, QIA+, que somos sujeitos políticos e que nós precisamos ter um engajamento tanto social quanto na política e fazer o controle social dessas situações. Eu queria apresentar para vocês a Ludmila, que ela é a nossa secretária LGBT do PT do Distrito Federal, e já passar a palavra para ela dar um oi e começar a nossa conversa. Então, gente, primeiro, boa tarde. É sempre muito bom, muito importante que a gente consiga fazer esse debate, um debate democrático, um debate respeitoso, principalmente entre companheiros, companheiras e companheiros que vão contribuir cada vez mais com a expansão desse debate, dessa conversa e da defesa dessas nossas vidas, né? Queria primeiro dizer um olá, boa tarde ao Fábio e ao Fabrício, que vão estar aqui nesse momento fazendo essa conversa com a gente. Acho que agradecer a presença, o convite, e começar me apresentando rapidinho. Assim, sou Ludmila Brasil, concluinte do curso de Sociologia aqui na Universidade de Brasília. Atualmente estou como secretária LGBT aqui do nosso partido, dos trabalhadores do Distrito Federal, mas nós temos um grande coletivo e nos orgulhamos muito, né? Além de ser LGBTs, mas também de fazer construções que sejam coletivas e populares, que avancem cada vez mais. Eu acho que, para mim, é muito importante que a gente consiga começar essa conversa, né? Nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes, nos organizando, mas também conversar colocando da onde vem um debate LGBT e com quem ele tem que dialogar, né? Fabrício, logo antes aqui, a gente estava se organizando, falou, olha, eu acho que o debate LGBT ele não pode ser descolado do debate de classe. E aí é onde nós, partidos trabalhadores, temos o orgulho e a responsabilidade de pontuar esse debate na realidade, né? Eu venho do movimento estudantil, fui diretor LGBT da União Nacional dos Estudantes, e nós costumávamos muito falar uma coisa que é a prática, o critério da verdade. E a prática da realidade, da vivência da população LGBTQIA+, brasileira, é o critério da nossa verdade, o critério da verdade da vida do nosso povo, né? E aí eu queria trazer aqui, na lembrança de Chica Manicongo, que também é um debate muito importante a gente fazer sobre a expansão do movimento LGBT para dentro do debate sobre a vida do povo preto, né? Nós sabemos que as mortes no Brasil têm cor, têm raça e têm gênero, e é um debate que nós não podemos nos furtar de fazer. Debater entre violência, orgulho e perspectiva quer dizer muito sobre a possibilidade de se presenciar e de se construir um futuro. E no Brasil, as populações onde futuro não é uma palavra presente são as populações negras e as populações LGBTs. Então, acho que, para começar aqui, gostaria de colocar esses pontos. Assim, nós precisamos, para além de debater o nosso orgulho, e aí acho que eu e o Fabrício vamos ter uma conversa muito, muito alinhada nesse sentido, nós precisamos mesmo
é começar a debater o que o nosso orgulho vai construir de futuro. Nós precisamos ter LGBT vivo para fazer um debate sobre vidas LGBTs, sobre realidade, sobre políticas públicas que vão fazer com que a nossa sociedade seja construída sobre palavras, vozes e corações anti-LGBT-fóbicos, antirracistas, antimachistas. Então, juntar esse debate, pensando o que é a luta contra a violência, o que é o nosso orgulho e quais são as nossas perspectivas, não só de vida, mas muito importante, em anos eleitorais, um evento que vai ditar os próximos 4 anos, é muito importante. E aí queria começar assim, saudando todo mundo, dizendo que todos são muito bem-vindos a contribuir conosco e agradecendo o espaço. Obrigado, Ludmila. Agora eu vou passar a palavra para o Fabrício Bogas, que é presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos de Santa Catarina. Eu falei certo o teu sobrenome? Olá, companheiras, companheiros. Eu sou Fabrício Bogas Gastaldi. Atualmente eu presido o Conselho Estadual de Direitos Humanos de Santa Catarina. A minha organização de base é a Acontece Arte Política LGBTI+, e também estou como secretário LGBTI+, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras de Santa Catarina. Então, quero agradecer enormemente o convite, o espaço para a gente poder dialogar abertamente, francamente, sobre as perspectivas da nossa pauta de orgulho e de conquistas LGBTI+, no Brasil. Só para me autodescrever, eu sou uma pessoa branca, tenho um bigodinho ralo, um cabelo curto, estou usando uma camiseta e uma blusa em tom azul. Então, agradecer o Fábio, agradecer também a Ludmila e o Azilton, que fez o convite para a gente estar aqui nesse processo de diálogo sobre as nossas pautas. Então, como o Fábio já chamou a atenção, a gente tem um marco, né, na história moderna de Stonewall ser aí a primeira revolução LGBT que vai falar e vai chamar a atenção para a possibilidade de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, pessoas intersexo e mais identidade de gênero e orientações sexuais não hegemônicas como pessoas de direito, né? Como pessoas que podem ocupar a cidade, como pessoas que podem ser vistas e se veem como sujeitas políticas no processo contemporâneo, não só de tomada de decisão, mas também de autoentendimento deste processo político. Então, é evidente que a gente temos contradições nessa luta, né? Porque a gente vê Nova York como o centro do capital, né? Então, quem é essa LGBT que pode fazer a revolução? Onde que ela se encontra geograficamente, né? E o que estava acontecendo em 69 no Brasil? Porque a gente costuma ter enquanto marcos, né? A gente é muito colonizada nesse processo. Mas aqui no Brasil, a gente também tem os nossos marcos, né? A gente tem o jornal Xana com Xana, a gente tem o jornal Lampião da Esquina, a gente tem a revolta do Ferros Bar, né? Nós temos Madame Satã, então nós temos o primeiro livro que vai falar sobre LGBT, né? Um personagem LGBT e negro. Eu agora esqueci o nome do livro para ajudar aqui, mas é do Lima Barreto, O Bom Crioulo, se eu não me engano. É o Bom Crioulo Lima Barreto, que vai trazer já no final da 1890, ali na virada do século, ele vai trazer um personagem que é militar, que é negro e que é LGBT, que é um homem gay, né? Então, a gente já estava pensando isso, se isso se refletiu na literatura, é porque isso já era um sintoma da sociedade. Então, nós, enquanto pessoas LGBT, nós existimos
de dimensões diferentes ao longo da história, enquanto, é gay, é pederasta, é não sei o que lá, a gente vai recebendo vários nomes ao longo da história, até chegar nessa construção que hoje ainda está em aberto, do movimento LGBTI+. E a gente vai começar a aprofundar esse pensamento político, né, de incidência política, tanto dentro dos partidos, como dentro das casas legislativas, como dentro dos movimentos que fazem pressão social, muito a partir da década de 80, evidentemente, pelo problema do HIV/AIDS, né, que até hoje a gente tem ainda um problema muito grande de preconceito, de estigma, de discriminação, que também vem junto nesse pacote, mas nós não podemos esquecer que, infelizmente, foi o HIV/AIDS que também trouxe potência para a gente se reconhecer nesses corpos que morriam, se reconhecer enquanto sujeitos que existem, que têm uma sexualidade, que têm um comportamento e que também tem uma devolutiva da sociedade, como a sociedade nos traz. Então, acho que a gente tem muita coisa para conversar, não quero me estender nesse primeiro momento, mas dizer que ter orgulho é ter identidade. Nós temos alguns críticos, né, sobre as questões identitaristas, que querem diminuir a pauta, né? A gente também sofre esses problemas, tanto dentro como fora do partido. Né? A gente tem que discutir abertamente sobre isso. Mas dizer que ter orgulho é ter identidade. E ter identidade é ter acúmulo dentro da sociedade, né, de mobilização. É ter acúmulo do fazer político. Então, nós, do movimento LGBT, que estamos dentro dos partidos e estamos em outros espaços, nós chegamos até aqui porque nós temos um acúmulo de pauta objetiva, real, que impacta no mundo, né? Então, dar boas-vindas para todas e dizer que estou muito feliz de estar aqui e tenho certeza que a gente vai ter um bom diálogo. Maravilha, Fabrício. Eu apresentei vocês e esqueci de me apresentar, acabaram de me cobrar isso. Então, meu nome é Fábio Augusto, eu sou o secretário LGBT do PT Paraná, LGBTI do PT Paraná, sou militante do movimento LGBT desde 2007, se não me engano, então tenho uma pequena caminhada perto de outras pessoas. Bom, agora eu queria que o Fabrício começasse e falasse um pouco da questão das vivências que ele teve dentro do movimento, mas já fazendo essa relação com o orgulho e pensando quais são as perspectivas dessa vivência, tá? E daí já fica a pergunta também para a Ludmila, e assim que o Fabrício terminar, já pode começar a falar, ok? Tá, vamos lá, então. Eu vim para o movimento LGBT porque eu não tive muita opção, assim, né? Eu fui expulso de casa muito cedo, então a minha vida começou na luta, me entendendo como pessoa LGBT, né? Como é que eu vivo num espaço social em que o meu jeito de ser, a minha própria existência, sem eu abrir a boca, é motivo de ódio, de violência contra mim e contra muitas pessoas que são como eu, né? Que são afeminadas, que são gays, que são lésbicas, que são travestis, né? Então, acho que a minha participação no movimento, ela vem principalmente por causa da minha pessoa no mundo, né? Então, eu parto de mim mesma, né? Da possibilidade de me entender como uma pessoa que merece respeito, que merece política pública e que merece estar dentro do processo social. Hoje, passados 15 anos de movimento LGBT, eu vejo que a gente tem um amadurecimento do processo político a partir das violências, né? Porque eu acho que o que moveu muito a gente por muito tempo foram sempre as violências como contra o nosso modo de existir, a violência contra a nossa sexualidade, a violência contra a nossa não saúde, né? Então a gente vai se movendo a partir dessas perspectivas. E daí, hoje, dentro da Acontece Arte Política LGBTI+, a gente coordena um observatório de mortes e violências LGBTI+, no Brasil. Então, é muito difícil, é muito desgastante a gente receber todos os dias mortes de pessoas da nossa comunidade. E não são mortes assim, ela foi assassinada porque roubaram ela. Ela foi atropelada. Não, gente, são mortes violentas porque as pessoas são LGBT.
são mortes que, infelizmente, têm um requinte de crueldade muito evidente. Então, a gente se move muito a partir dessa construção, né? Que é, como a própria Ludmila falou, da prática e da verdade. Então, a prática da sociedade contra os nossos corpos é a violência. E a verdade é que esses dados de violência, eles estão, quem quiser acessar o nosso site, depois para dar uma olhada, chama Observatório Mortes e Violências LGBTI Brasil.org. Observatório Mortes e Violências LGBTI Brasil.org. E lá vocês vão ver um relatório com mapas e outras elaborações que vão falar sobre isso, né? Que vão mostrar onde estão esses corpos. Localiza eles no território. Qual é a cor desses corpos? Qual é o comportamento desses corpos que vai levar e vai gerar um ódio na sociedade que hoje o Brasil configura, no mês do orgulho LGBTI+, o estado que mais mata LGBT. E nós podemos acompanhar também, a esses dias, a morte do Dom e do Bruno, que o Brasil também é um dos países que mais mata defensores de direitos humanos. Então, o nosso movimento dentro do LGBT, ele também é um movimento de denúncia, né? Mas ele também é um movimento de construção de orgulho, de construção de pertencimento, de construção de política pública, de entrar dentro também dos... Porque a gente tem, num primeiro momento, os partidos políticos lá atrás, eles não queriam saber de LGBT. Então, o que aconteceu? Os LGBT foram criar o seu próprio movimento. E agora a gente faz um retorno para os partidos, entendendo que é dentro dos partidos que nós temos que também fazer a disputa de uma sociedade mais justa, de uma sociedade sem racismo, de uma sociedade sem LGBTI-fobia, sem feminicídio, né? Então, as nossas pautas LGBTs, elas são transversais. Elas estão integradas com outros processos. Porque quando a gente discute o SUS, né, a defesa do SUS, quando a gente discute a defesa trabalhista, quando a gente discute a luta de classes, a gente não pode levar essa discussão para o campo das ideias. Porque nós temos que trazer essa discussão para o campo da realidade. Quem é que não está sendo atendida no SUS? Quem é que não tem acesso à política pública? Quem é que não está na universidade? Quem é que não tem acesso à assistência social no nosso país? Quem está precarizada no trabalho? Somos nós. Então, nós temos que estar dentro do partido, nós temos que discutir. Às vezes é difícil, né, gente? É difícil fazer essa discussão, não é fácil. Porque nós estamos num sistema estruturado para que a gente, primeiro, entre nós a gente se brigue, né? Então a gente tem essa disputa entre nós, e aí a gente perde o foco de brigar com quem realmente precisa ser brigado. Então, dentro desse entendimento que eu tenho, dessa leitura que eu tenho, eu acho que estar dentro dos partidos políticos e eleger o Lula, de estar dentro do processo político, é a pauta principal. E estar dentro do processo político, não apenas como um sujeito X, mas como um sujeito LGBT, que tem uma bandeira definida, que tem uma pauta definida, que sabe do que precisa, né? Então, o nosso maravilhoso PT, nas últimas eleições, foi o partido que mais teve candidatura LGBT. Foi o partido que mais elegeu LGBT. Então, isso mostra o compromisso do nosso partido em defender, em falar sobre orgulho, em falar sobre resistência. Então, acho que isso é muito importante, né? Então, nesse sentido, acho que era mais ou menos isso. E aí eu passo a palavra para a Ludmila. Fabrício, desafio falar depois de você, mas vamos lá. Eu acho que, pensando em vivência, eu acho que uma das coisas que mais faz com que o movimento LGBT+, seja essa potência de organização política, de participação, é o fato de que da onde nós viemos importa, né? Nós saudamos os que vieram antes de nós. Então, eu sou uma mulher negra, não padrão, sou mulher gorda, mulher lésbica, não feminilizada, e aí é daí que eu venho, né? Desse lugar de violência. Eu acho que o orgulho
e a construção do orgulho ele está inerente à vivência e à sobrevivência da população LGBT, pelo fato de que todo dia é um dia de batalha para nós, né? Enquanto mulher cis, não tenho a condição de, obviamente, colocar aqui as violências e as dificuldades da população trans. Mas quando o Fabrício mencionou o fato do Estado brasileiro ser essa máquina de moer corpos LGBTs e de matar corpos pretos, pontuando também que nós somos o Estado que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Assim. Nós perdemos de nós constantemente, a cada dia, a cada instante, a cada hora. Então, é muito desse debate que vem a minha construção no movimento LGBT, né? Como eu coloquei aqui no início, eu venho do movimento estudantil, então venho de um outro lugar, de um debate mais... a gente fala que é mais regionalista, né? De um debate que vem aqui da Universidade de Brasília, que vem, enfim, do de oitavo no ensino médio, aquele debate, mas que, assim como a Fabrício colocou a importância do debate partidário, foi nesse momento que a disputa do partido me conquistou, vamos dizer assim, né? Pela necessidade da gente fazer o debate de nossas vivências para dentro, regionalmente, nacionalmente, do Partido dos Trabalhadores. Então, minha vivência vem daí. Construir, ainda construo a Kizomba, o movimento de juventude, construir Enegrecer, movimento de juventude negra, a Marcha Mundial de Mulheres e o Coletivo Revolucionário Cores, com essa perspectiva de realidade, né? De fazer com que a minha vivência contribua com a vivência e sobrevivência de outros corpos insurgentes como os nossos. E aí essa necessidade, a necessidade de colocar as nossas vivências enquanto perspectiva de luta, enquanto propósito, é o que faz com que todos, né, todos e todes percebam a importância da construção deste movimento e dessa posição política para dentro do Partido desses Trabalhadores. Então, a minha vivência vem muito dali, né? Muito desse espaço de violências, o espaço de que o povo preto sempre está e que nós temos combatido com os que vieram antes da gente, com os que estão conosco agora e com os que estão chegando, mas também desse espaço do diálogo extenso e extensivo que a política tem dificuldade, que a velha política tradicional tem dificuldade de fazer. O movimento LGBT, ele se constrói enquanto um espaço primordial para o debate político das nossas vidas, porque nós temos capacidade, nós temos desenvoltura de fazer um diálogo sobre política e vida na realidade, conversando com a cultura, trazendo a realidade do nosso povo, que fala com leveza, apesar da dureza da vida. Então, o debate sobre vivência, ele é também muito específico, porque nós vivemos diferente, mas, em certa medida, nós vivemos igual, né? Porque nós doemos diferente, sentimos dores diferentes, mas as nossas dores são estruturais, as nossas dores têm motivo para serem sentidas, né? E essa estrutura que se fez do governo, do Estado brasileiro, é uma estrutura que se constrói enquanto projeto, um projeto de genocídio, um projeto de desconstrução, um projeto de formação de um povo a partir da violência, e nós nos construímos como saída, nós nos construímos como esperançar. Nós queremos dialogar junto da cultura, junto dos estudantes, junto dos trabalhadores, junto do povo do campo, do povo das matas, do povo do Rio, a realidade do que se é ser LGBT no Brasil, do que se é fazer o debate das identidades de gênero no Brasil, enquanto povos que resistem contra essa
cultura violenta que não vai se instalar por muito mais tempo no nosso povo. Então, queria colocar aqui, e aí colocar também para quem nos acompanha, essa realidade, né? Fazer o debate partidário, fazer o combate partidário, fazer a construção desse espaço é necessariamente, assim como o Fabrício contou, entender que nossas dores fazem construções, fazem organizações que podem evoluir muito mais com a realidade de que as nossas vidas são polidas, que as nossas vidas são pautadas, são marcadas, carregam cicatrizes de um Brasil violento, de um Brasil que é possível ser desconstruído, que é possível ser mudado. Queria colocar aqui, como o Fabrício pontuou o que aconteceu com Dom e Bruno, a necessidade do Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, se voltar para o debate do que é a realidade dos defensores dos direitos humanos no Brasil, né? É uma profissão de risco. E não é uma profissão de risco porque você está única e exclusivamente fazendo debate com o fazendeiro, com o grileiro, com a bancada do BBB, né? Da bala da Bíblia e do boi, como a gente costuma dizer aqui pelo Brasília. É uma profissão de risco porque se construiu no Brasil essa cultura de que não se tem mais jeito, de que a estrutura do Estado é uma estrutura imbatível. E Fabrício colocando o que faz com o observatório é uma das demonstrações de que a organização popular, a organização rebelde, radicalizada da população LGBT pode fazer. Né? Nós temos lá o exemplo do Xana com Xana, nós temos o exemplo do Lampião, e nós atualmente temos o exemplo das nossas juventudes, não juventudes estudantis, coloco as juventudes populares, as juventudes que vêm de todos os campos. Nós temos esse exemplo. Nós carregamos o exemplo da organização da comunidade dos povos LGBTQIA+, que, junto ao STF, colocaram suas pautas e ganharam. Então, aos poucos, a gente consegue desconstruir o que é estruturalmente a construção dessas violências. Para mim, quando a gente debate vivência, a gente pensa em tudo isso. Essa fala de vocês me lembrou uma frase da Rosa Luxemburgo. Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Porque nós somos sujeitos e sujeitos políticos, e por sermos esses sujeitos políticos, para nós é impossível debater no mês do orgulho LGBT, bater as nossas pautas, sem pensar que esse é um ano decisivo para nós. É um ano eleitoral e é um ano que nós vamos literalmente decidir, delimitar como que vão ser os próximos anos das nossas vidas. Eu lembro que no dia das eleições, do resultado das eleições presidenciais passadas, eu estava com um grupo de amigos e literalmente nós chorávamos, porque nós sabíamos que seria um período muito duro, muito difícil. Mas nós estamos sobrevivendo e mostrando que nós não vai ser tão fácil apagar as nossas histórias. E já pensando em história e imaginando que cada uma de nós tem vivências diferentes, como vocês bem colocaram, porque são duas realidades bem diferentes. Ludmila lá do Distrito Federal, Fabrício de Santa Catarina, mas que essas vivências diferentes se complementam no que nós precisamos. E eu queria que agora a Ludmila falasse um pouquinho quais são os obstáculos que nós temos para serem vencidos, descobertos, inclusive, e como que nós vamos fazer para brigar, para construir políticas para transformar esses obstáculos em vitórias para a nossa população. Fábio, eu acho que nós vamos travar uma briga eterna, assim. Não é eterna no sentido de que não vai acabar, mas uma briga longa que talvez nós
três não consigamos presenciar, que é com relação a da onde vem esse processo de construção da homofobia. É um processo cultural, é um processo que vai ser desconstruído a partir do debate ferrenho da importância da educação. Então, atualmente, quando, enfim, nós fazemos alguns debates aqui no Estado, nas nossas organizações, é o que eu carrego muito no peito, né? Parece que eu estou muito vendendo meu peixe, porque eu vendo o movimento estudantil, mas é necessariamente porque é a educação que transforma o mundo, é a educação que muda as coisas. Então, eu realmente acredito, e com muita força, né, do lugar de quem debate educação, de quem está em organização de jovens, que procura saídas para educações populares, que a educação é a realidade da oportunidade da gente construir uma nova cultura política de vida, né? Porque atualmente nós vivemos uma cultura política onde alguns poucos têm direito à vida, outros muitos têm direito a sobreviver, mas a viver não são todos de nós que têm direito a isso, né? Então, atualmente eu acho que o primeiro obstáculo, não o principal, mas um dos grandes principais, é a gente fazer com que a nossa cultura política de educação, nossa cultura política de sociedade, nossa cultura de vida seja radicalmente transformada. Que a gente consiga fazer isso com força, com impacto, para que esse processo, daqui a 5, 10, 15, 30 anos, resulte em não só vidas transformadas, mas em vidas salvas. Né? Vidas que seriam perdidas nas ruas, que seriam perdidas não só pela violência física, mas principalmente pelas violências simbólicas. A gente sabe o que é do adoecimento da população LGBT a partir dos espaços de violência vivenciadas em suas casas durante a pandemia. Existem dados absolutamente alarmantes sobre o processo de adoecimento mental da nossa população, e é um debate que nós, do Partido das Trabalhadoras, estamos colocando e que precisa ser fomentado, que precisa crescer, mas esse é o primeiro desafio, o primeiro obstáculo. Um segundo é a gente fazer o que a gente já está fazendo, né? Que a gente continue com esse trabalho de construção da importância que tem a nossa entrada nos ambientes que debatam as políticas públicas. Fabrício colocou que fomos nós o partido que mais elegeu LGBTs no Brasil, e é um sinal de como o debate das trabalhadores tem sido massificado para a população. Mas precisa ser mais, né? Nós não podemos deixar com que dificuldades que nós vivemos dentro do nosso próprio partido limite esse processo de construção dessa política que é tão importante para a vida de tanta gente. Então, apresentar às nossas organizações que a construção política de representantes LGBTs para dentro das casas legislativas de todo o Brasil é o que vai repercutir na prática imediata da preservação dessas vidas, né? Quando a gente fala em política pública, a gente não está só falando de política pública de banheiro sem gênero em escola, a gente está falando de política pública de entradas a partir de cotas nas universidades. Nós estamos falando de política pública de reserva de vagas no serviço público, nós estamos falando de política pública de reformulação do SUS, nós estamos falando de política pública de fomento à profissionalização do nosso povo, nós estamos falando de políticas públicas que regularizem uma realidade precarizada do nosso povo. Quem é que está em trabalho subalternizado? O nosso povo. Quem é que está sob vulnerabilização social? O nosso povo. Então, pensar política pública que incide economicamente nas nossas realidades é pensar políticas públicas imediatas para salvar a vida. Quando a gente aprova um projeto de lei que faz com que existem cota diferenciada para a população trans no serviço público, é pensar automaticamente na retirada do espaço de vulnerabilidade desses corpos, que são corpos constantemente revolucionários. São corpos que
vivem a revolução diária do que é ser LGBT, né? Então, essa realidade, esse impacto é um outro obstáculo, é um outro desafio que nós temos que vencer. E uma outra coisa que eu vejo e às vezes eu sinto enquanto uma dificuldade real que o movimento LGBT tem é de conseguir massificar as nossas pautas e fazer com que elas incidem nos estados separadamente. Nós temos vários estados com projetos de leis e políticas públicas estaduais que funcionam muito bem, mas que nós não temos em outros estados, porque às vezes o movimento LGBT se organiza de forma diferente. Tem um debate muito forte a partir da BGLT dessa realidade, né? De fazer com que diferentes políticas públicas, diferentes aspectos consigam coincidir em vários estados do Brasil e que não são de âmbito federal. E aí, fazer isso é o que pode acelerar esse processo de vencer esses desafios, esse processo que vai resultar em vidas que não sejam de pura sobrevivência, que sejam de vivência plena. Então, para mim, muito, né, e aí foi muito individualmente essa colocação, eu acredito que esses são os nossos 3 principais desafios, né? Pensar um processo de radicalização e mudança na nossa sociedade a partir da nossa educação, a partir da ideia de revolucionar culturalmente o Brasil, pensar a construção do nosso povo para a entrada desta vida de legislação, e não só enquanto pessoas políticas, mas também enquanto formuladores de políticas públicas, pensar a garantia de vida para o nosso povo que está na faculdade, que precisa viver, que precisa comer, que precisa trabalhar para poder estudar. Pensar a realidade desse povo que vai escrever. Quem melhor pode escrever sobre pessoas LGBTIA+, do que nós? Ninguém pode escrever melhor sobre nós do que nós. Mas também pensar que nós não servimos só para escrever sobre nós. Nós servimos também para impulsionar outros âmbitos da sociedade brasileira e âmbitos que vão, obviamente, revolucionar o nosso processo de sobrevivência a esse Estado violento e absolutamente preconceituoso construído por Bolsonaro, mas pensar que nós vamos precisar pensar políticas públicas que incidam com força e resultados para que Lula possa colocar em prática. E nós temos que estar organizado para cobrar, que é o que se conversa muito com o terceiro desafio que eu coloquei aqui. Nós temos que estar organizados para cobrar, porque é óbvio que nós vamos ter uma melhora muito satisfatória com a provável eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas nós precisamos estar organizados para que isso seja cada vez mais expandido, para que a gente ganhe cada vez mais, para que não coloquem limite nas nossas conquistas e no fato da gente ir conseguindo superando esses desafios. Então, acho que para mim são esses os nossos principais desafios por aqui. Você me lembrou uma coisa, Ludmila, porque novamente o PT, nas eleições de 2022, será o partido com maior número de candidaturas LGBTQIA+, no Brasil. E é de suma importância que, além de falar sobre o legislativo, o executivo, escrever políticas públicas, nós também tenhamos os nossos e as nossas representantes nas casas de leis. É importante ter vereadores, deputados, deputadas, senadores, governadores, que são um dia alguém na presidência que nos represente mesmo. Mas, Fabrício, para você, quais são os principais obstáculos que a nossa população tem hoje? Meu Deus, Fábio, são tantos, mas eu vou começar do ponto de vista mais macro. Eu acho que o primeiro grande obstáculo que nós temos é Bolsonaro e o bolsonarismo. Eu acho que esse é o primeiro, é uma coisa que é fascismo, é nefasto, é violento, é virulento, é uma coisa que não tem medo. Eles não têm medo de falar o que eles falam, eles não têm medo de roubar o povo da forma como eles roubam, eles não têm medo de destruir a Amazônia do jeito que eles destroem, eles não têm medo de nos matar. Então, acho que o nosso primeiro grande desafio é derrotar esse nazismo que está instalado no nosso país. Eu acho que essa é a tarefa número 1, no meu entendimento, é a tarefa número 1, mas é o desafio número 1 também.
né? Como é que nós derrotamos essa ideia nazista que permeou todas as classes sociais do nosso país? Eu acho que nós temos que entender que, infelizmente, esse dispositivo nazista, bolsonarista, ele está permeado em todas as classes. Então, a gente precisa entender como é que a gente vai alcançar essas pessoas e libertar essas pessoas desse engodo violento que destrói o Brasil. Eu acho que esse é o nosso primeiro desafio. Eu acho que um segundo desafio que a gente tem é pensar que nós, LGBT, também somos trabalhadoras e trabalhadores e também temos uma questão de classe dentro do nosso processo, né? Nós não podemos pensar uma revolução, nós não podemos pensar uma sociedade melhor que não passe pela luta de classes, que não passe, como a Lud falou, por uma revolução, né? E aí, quando a Lud estava falando, me veio a música da Marisa Monte, que a gente não quer só trabalho, a gente não quer só comida, a gente quer diversão, a gente quer arte, a gente quer outras possibilidades de vida. E outras possibilidades de vida também necessita que a gente pense outros dispositivos e outras formas de incidência política institucional. Então, acho que um desafio que a gente está superando é esse torcer o nariz para a burocracia. Sabe, a eleição, regimento, não, gente, a gente tem que se apropriar desses processos. A gente tem que se apropriar de como funciona o Estado brasileiro para poder estar no Estado brasileiro e para poder pensar, executar e fazer política pública, né? Eu tenho uma saudade enorme do governo do Lula, do governo da Dilma, sabe? A gente tinha política pública. E não era só para LGBT, nós tínhamos política pública de verdade. A gente tinha acesso à comida, à cultura. O presidente Lula, a presidente Dilma maravilhosa, sempre com palavras de carinho, com palavras de amor, sabe? Uma coisa bonita que era. Aí hoje a gente tem uma pessoa completamente descontrolada, completamente raivosa, nojenta, é nojento o discurso, é nojento a gente ter que abrir os nossos WhatsApp e o nosso Facebook e nossos Instagram e se deparar com um discurso antiético, um discurso imoral, um discurso medieval, sabe? É difícil você ver todos os dias o seu corpo, o seu companheiro, a sua companheira sendo tombada por um discurso político nacional, que está na boa. E não tem. Assim, os nossos jornalistas, infelizmente, às vezes passam um pano que eu fico passada. Eu fico imaginando o Lula falando metade desse. Quer dizer, o Lula nunca, jamais faria isso, né? Mas eu lembro que na época do Lula, o povo revirava a vida das ministras por causa de uma tapioca de R$16. Hoje, nós temos o maior escândalo de orçamento, de corrupção da história do país, que é esse orçamento secreto, e tá todo mundo, sabe, normalizado. Então, acho que a gente essa normalização da barbárie, eu acho que essa é a palavra, tá normalizado essa barbárie, é um outro desafio que nós temos. Nós não podemos ver todos os dias no jornal uma mulher sendo assassinada com um tiro na cabeça e uma criança na barriga por uma bala perdida no Rio de Janeiro e acha normal. Nós não podemos ver uma pessoa sendo torturada dentro de uma viatura da Polícia Federal com câmera de gás e tá tudo bem. Nós não podemos ver 2 militantes indigenistas sendo esquartejados, assassinados, queimados, tendo seus corpos espalhados pela floresta e não achar normal. Nós não podemos achar normal a Vale ou essas empresas internacionais que vêm aqui explorar, roubar o nosso patrimônio nacional e achar normal. Como foi esses 2 grandes desastres ambientais que nós tivemos e o que aconteceu? O São Francisco está morrendo, o Rio São Francisco está morrendo por causa desses rolês e nós não podemos achar normal isso. E está normalizado. Então, acho que é um grande desafio trazer de volta essa indignação, essa revolta, né? Gente,
Qual foi a última vez que vocês comeram um bife de verdade? No preço do gás? No preço do arroz? No preço do feijão? Né? As LGBT comem, as pessoas acham que a gente é muito diferente, mas a gente não é. A Lud falou, a gente sente dor igual, a gente sente fome igual. Então, eu acho que um desafio que a gente tem também é trazer essa capacidade de revolta, essa capacidade de articulação, essa capacidade de se indignar, de pôr o dedo na cara desses políticos que estão sempre no mesmo espaço de poder e que não fazem nada para transformar a nossa vida. Né? Nós temos, gente, eu estou aqui em São Paulo para a Semana da Parada, eu estou abismado com tanto de pessoas morando na rua, e a gente vai passando por cima delas, como se isso fosse normal. Não é normal, gente, não é normal. Então, acho que essa indignação que me move muito é um desafio colocar isso nas pessoas. Ela achar que ela trabalha 44 horas semanais para ganhar um salário de fome, na inflação, hoje nós tivemos mais um reajuste de combustível que não vai só impactar na classe média que tem um carro, vai impactar no preço do arroz que chega através do transporte de óleo diesel, de caminhão no seu supermercado. Então, acho que essas conexões que a gente precisa fazer e entender que nós, LGBT, estamos do lado do povo que precisa fazer a discussão sobre qual Estado brasileiro que a gente quer. A gente quer um Estado mínimo? Superar esse discurso de Estado mínimo, a gente quer um Estado grande, a gente quer política pública para tudo, a gente quer a floresta em pé, a gente quer as nossas manas em pé. E para que isso aconteça, a gente precisa se indignar. A gente não precisa apenas eleger Lula. E não tá ganho, gente. Não tá ganho. Tá? Quero deixar esse recado para as minhas manas que estão aqui no ouvindo, que vão nos ouvir, né? Porque isso aqui fica gravado. A nossa eleição não está ganha, nós precisamos pôr o pé na rua e trabalhar muito pelo Lula. E não adianta a gente colocar o Lula lá se a gente não tiver uma base no Congresso. Então não é só 13 para presidente, é 13 para o Senado, é 13 para a Câmara, é 13, minha filha. Você aperta o 13 com força, porque se a gente não tiver uma base, o que o Lula vai poder fazer? O Lula precisa de gente para governar com ele. Então a gente precisa também entender aí meu terceiro desafio para concluir esse processo é fazer uma bancada babadeira, grande, potente, forte, que dê sustância para o governo Lula, né? E eu vou falar para vocês, eu confio muito no presidente Lula, porque quando ele esteve no poder, ele fez. Quando ele passou a faixa para a Dilma fez. Nós tivemos alguns problemas com o chamado kit gay, que foi todo aquele rolê, mas nós tivemos, mesmo no governo da Dilma, muita política pública para a nossa população. A gente teve conferência, a gente teve Brasil Sem Homofobia, a gente teve Disque 100, nós tivemos um plano de política pública, coisa que nós nunca tínhamos tido na história. Só que foi um cheirinho, né? E hoje, onde que nós estamos? Nós estamos... Então, acho que esse é o principal desafio, derrotar o bolsonarismo, eleger Lula e eleger os nossos companheiros para as casas legislativas, né? E reacender essa capacidade de se indignar e de mobilizar as pessoas para que a gente possa ter uma perspectiva de futuro, porque a Lud disse antes que talvez a gente não chegue, né? Mas, Lud, eu quero chegar, porque eu cansei de sofrer, cansei de ir no supermercado e pagar 10, 20 reais num quilo de arroz, sabe? Não dá mais, não dá mais, não dá mais, gente. Então, assim, ó, não dá mais para pagar 150 reais num gás. E nós somos autossuficientes. Não dá para o nosso petróleo ir para fora e a gente não ter dinheiro na nossa educação. Não, assim, eu estou indignada, mas eu acho que era isso. Esses obstáculos, eles são triversais, né? Eles aparecem em todas as nossas conversas no cotidiano. Gente, nós estamos nos encaminhando para a última parte da nossa conversa, e antes disso eu queria agradecer o Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas LGBTQIA+, da Fundação Perseu Abramo, pela iniciativa dessa conversa, que existam outras conversas como essa, porque é uma forma de mostrar como está o nosso debate e o que nós queremos para o próximo período.
Então, já para ir para o encerramento, eu queria que vocês falassem um pouquinho quais são as nossas principais pautas para esse ano com as eleições, o que nós realmente precisamos para o próximo período, porque entrar todos os obstáculos, aquilo que está incomodando agora, mas quais que são as nossas perspectivas reais, o que a gente realmente precisa para o próximo período para viver, sobreviver e conviver melhor. Vamos lá, Fabrício. 4 minutinhos para você. Tá. Então, Fábio, eu acho que a primeira coisa, tarefa 0, é Lula e as casas legislativas. A gente precisa pôr o pé na rua, né? A gente precisa estruturar as nossas campanhas, a gente precisa fortalecer as nossas candidaturas LGBTI+, dentro do nosso partido, né? E nós precisamos ir com tudo para essas eleições. Eu acho que a gente poderia ter muitas outras tarefas, muitas outras coisas. Por quê? Porque se a gente consegue eleger o Lula, se a gente consegue ter uma bancada babadeira no Senado, e aproveitar e mandar um beijo para o Contarato, maravilhoso, nosso senador, se a gente consegue ter uma bancada forte na Câmara, a gente consegue aprovar política pública. A gente consegue criminalizar a homofobia, a gente já tem uma decisão do STF, mas a gente precisa da Casa Legislativa para isso. Então, eu acho que se a gente consegue chegar neste objetivo, elegendo Lula e elegendo as nossas companheiras, a gente consegue pensar em política pública, a gente consegue pensar num Estado grande, a gente consegue desfazer toda essa maldade, essa desumanidade que o Bolsonaro fez com o nosso povo, com a gente, e a partir disso, eu acho que é o grande disparador de política pública, é o grande disparador de esperança. Então, eu acho que a nossa esperança, ela está nessa eleição. E eu não colocaria mais nada. Eu acho que o nosso foco tem que ser esse. O nosso foco é eleger Lulão, Painho On, com uma votação babadeira no primeiro turno, encher de LGBT dos nossos outros companheiros que trabalham com outras pautas também, que são necessários também, encher eles no Senado, colocar petistas saindo a dar com pau adentro, e aí nós vamos ter capacidade de poder fazer política pública de verdade para o nosso país. Acho que era isso. Ludmila? Então, gente, acho que o Fabrício colocou aqui o que eu também acho que tem que ser o foco central da coisa. Então, eu vou dali para frente, quando a coisa der certo, o nosso primeiro turno resolver a nossa vida e a gente poder olhar pelos próximos 8 anos daí para a gente pensar para lá. Eu acho que tem algumas coisas que, já pensando numa casa legislativa colorida, numa governabilidade joia para o Lula, tem algumas outras coisas que a gente precisa pensar. Acho que a gente precisa se organizar pelo fim da PEC do teto de gastos. É uma coisa que serve para limitar os governos e para onde exclusivamente primordiar as emendas de relator no Congresso, para que os nossos governantes fiquem reféns ao Congresso, e nós sabemos o tipo de Congresso que a gente tem. Eu acho que, resolvendo essa coisa que o Fabrício colocou, a gente colorir as casas, eleger o nosso povo, nós temos que acabar com essas emendas de relator, porque isso só serve para deixar os nossos eleitos reféns, principalmente o presidente Lula, refém do que vai ser a Câmara dos Deputados. Nós sabemos que lugar é aquele, nós temos alguns poucos, Érica Cocai, Jandira, que conseguem nos pontuar, conseguem nos representar. Nós temos alguns poucos que fazem isso. Então, nós não podemos permitir que as PECs da emenda de relator continuem segurando o nosso povo nesse jogo que o nosso povo não topa fazer. Eu acho que é primordial a organização do movimento LGBT para a aplicação da criminalização da homofobia. A gente sabe que existe muita lei morta no Brasil, leis que existem no papel, mas que não são aplicadas, e essas leis não são aplicadas quando é para a defesa da nossa vida, do nosso povo, do nosso bem-estar. Então, acho que a criminalização da homofobia, ela tem que ser colocada, e aí é uma cobrança também para todos os nossos governadores, nossos prefeitos, né? Eu acho que, óbvio, que 4 anos é muito pouco tempo, 4 anos de governo Bolsonaro é excruciante, mas nossos governadores têm que também
ter um diálogo aberto, principalmente dentro do Partido dos Trabalhadores, onde isso é muito, muito tranquilo de ser feito, os nossos secretários são organizados, nossa Secretaria Nacional, no nome da Jana e do Augusto, é primordiosa, assim, então acho que nós precisamos fazer com que isso aconteça. Acho que nós temos que voltar os nossos olhos para as dificuldades de registro dos filhos de casais LGBTs. É absurdo o que aconteceu no governo Bolsonaro. Nós tivemos dezenas e dezenas de casais que estão em reprocesso de adoção ou de registro dos seus filhos, porque o governo Bolsonaro vem operando, inclusive, a partir da deslegitimação das nossas famílias. Então, acho que para o futuro tem que ser uma pauta que volte à rotina do dia, que volte a ser, está na ordem do nosso dia. Acho que nós precisamos voltar ao debate, à guerra da reformulação do SUS para as pessoas LGBTs, centralmente para a nossa população trans, que é a nossa população que não tem direito ao que é garantido constitucionalmente, que é a saúde. O nosso povo precisa ter dignidade, e a dignidade é a partir do cuidado dos seus próprios corpos, não só pela sobrevivência, mas pela existência digna desse povo. Nós temos que disputar o direito a ter dignidade. Acho que essa é uma verdade absoluta para nós. E precisamos pensar, mais do que tudo, acho que a gente falou de política pública mais do que falamos do Lula aqui, nessa conversa, mas nós precisamos voltar a pensar as políticas públicas que garantam a seguridade social do nosso povo, né? Acho que para complementar o Fabrício veio no final desse ano e eu vim para terminar os próximos 4 anos com as nossas perspectivas de futuro. Gente, essa conversa foi muito boa. Eu acho que cada vez que a gente conversa, debate sobre esses temas, nós aprendemos alguma coisa, e isso é fundamental para a gente poder colocar em prática tudo isso que a gente conversa. Eu aposto que várias pessoas ficaram com uma pulguinha, um incômodozinho atrás da orelha para entender mais, pesquisar mais e entender que aquilo que nós estamos colocando para o futuro, aquilo que nós colocamos como obstáculo e que nós precisamos para a nossa população, não é nada demais. Nós não colocamos nenhum tema nessa conversa que seja absurdo. E mostra que a nossa população é séria, e vou repetir, nós somos sujeitos políticos, sociais, que vivemos, convivemos, pagamos impostos, etc, 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 etc. Então, para encerrar, eu novamente queria agradecer à Fundação Perseu Abramo, o Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas LGBTQIA+, lembrar da nossa Secretaria Nacional, que estava no encontro hoje para organizar a nossa pauta nas eleições e o que nós podemos, devemos e precisamos fazer. Então, nós temos mais uns segundinhos e queria que vocês dessem um tchau para o povo. Então, obrigado, Ludmila, obrigado, Fabrício, prazer em conhecê-los e conhecê-lo e conhecê-la, e que bom que nós nos encontramos e vamos ter outras conversas assim. Agradeço o espaço também, deixo um beijão no coração de vocês. Beijo, minha gente, obrigado por tudo, vamos colorindo o Brasil, vamos colorindo o PT, as coisas vão dar certo, nós vamos vencer.